A paz do Senhor para você, meu irmão, para você, minha irmã, é com alegria que nós iniciamos o programa Discípulos e Missionários, já nos encaminhando aí para o encerramento do mês de outubro, o mês das missões aí, ó, né? Já chegando ao final desse mês de outubro. Como passa o tempo, que Deus seja louvado pelas maravilhas que Ele tem realizado na nossa vida, na vida da igreja e também na vida daqueles que se colocam a serviço da missão de evangelizar. Nós, no programa Discípulos e Missionários de hoje, vamos também refletir sobre o encerramento da Assembleia, né, do Sínodo dos Bispos, né, lá em Roma, que aconteceu durante esse mês, porque certamente nós depois teremos orientações importantes para a vida pastoral e missionária da igreja. Então, sobre esses temas que nós iremos conversar no programa Discípulos e Missionários de hoje, e contamos para isso com a presença, a palavra amiga de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo. Dom Odilo, bem-vindo ao programa Discípulos e Missionários e bom domingo para o senhor. Muito obrigado pela participação e de vocês todos que hoje nos acompanham também nesse nosso encontro, é o último do mês de outubro, fechando o mês das missões, o encerramento da Assembleia do Sínodo, tantas coisas. É verdade. Deus os abençoe, um bom programa para vocês também. Jesus no Evangelho diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebestes de graça deveis também dar. O trabalho missionário do Odilo da igreja é um trabalho gratuito, ou seja, também o missionário ele recebeu dons de Deus e de graça também é chamado a dar o evangelho aos irmãos. É verdade, tanto que Jesus disse aos apóstolos não levarem nada consigo, né? É verdade. E irem só com a palavra de Deus. E o resto, ao longo do caminho, vai acontecendo, né? A comida, a poupança, a casa, onde ficar, né? Onde dormir, vai acontecer. A riqueza que levam é a palavra de Deus, é o evangelho que deve anunciar. Puxa vida, isso é tão importante, né? Jesus, eu diria hoje, né? Hoje nós diríamos que Jesus mandou os missionários de maneira muito precária, sem nenhuma segurança, né? Sem seguridade social, sem INSS, sem seguro de saúde, sem salário. Bom, Jesus quis dizer, vocês têm o evangelho como tesouro, levem isso aos outros. E para que isto apareça, esquece do resto. O resto vocês vão ter, vai aparecer. E olha, sempre que a igreja fez isso, o evangelho ficou destacado. O evangelho ficou destacado. É verdade. E teve maior efeito no coração das pessoas. E eu acho que talvez seja esse um problema que nós temos hoje. E o Papa Francisco tem tocado nesse ponto. Nós talvez confiamos demais nas nossas seguranças humanas, as nossas seguranças, digamos, sim, mundanas. Materiais, né? Como pré-requisito para o anúncio do Evangelho. E não é por aí, né? Parece que a gente não se arrisca, né? Tem que ter todos os meios para então fazer o trabalho. Não. O trabalho do Evangelho começa de maneira pobre, despojada. A riqueza é o Evangelho. Ele é o meio, ele vai despertar também os modos de fazer. É claro, não dispensa que nós devemos nos preparar, devemos nos preocupar para que esse trabalho se faça da melhor forma possível, mas nunca os meios devem ser colocados acima do que é o objetivo ou do que é o conteúdo daquilo que nós devemos fazer. Dom Odilo, Deus chama todos nós, já pela graça, né, da vocação batismal, ao compromisso missionário. A uns Deus dá o dom da cura, a outros Deus dá outras capacidades para poder, de alguma forma, contribuir com a obra missionária. Como saber em que área Deus quer que eu atue como missionário? Aí a gente poderia lembrar, né, São Paulo,
aos Coríntios, onde chega um momento ele fala para a comunidade, cada um sirva a Deus e a comunidade com o seu próprio dom. A uns Deus deu o dom de falar, pois fale. A outro o dom de ensinar, pois ensine. A outros o dom de governar, governe, e assim por diante. Então, primeira coisa, a gente deve conhecer o próprio dom. Conhecer a si mesmo, né? Quais são as minhas capacidades, com que tipo de dons eu me coloco a serviço da obra de Deus, né? E servir a Deus assim, a partir daquilo que a gente é. Sabe quem teve muito essa preocupação? Padroeira dos missionários, Santa Teresinha. Ela passou um tempo angustiada, né? Qual é o meu lugar na igreja? É verdade. O que eu devo fazer? Qual é o meu lugar? Eu queria ser missionário, eu queria ser pregador, eu queria ser um grande teólogo, eu queria ser, sabe lá quem, né? Mas quem eu devo ser mesmo? Aí ela, refletindo, rezando, ela entendeu, não, o meu lugar na igreja é amar. É amar. Este é um dom necessário em toda parte. E isso eu posso fazer também, mesmo dentro do Carmelo. Exato. Então eu vou amar mesmo, né? Amar os missionários, amar os povos, amar a igreja. A minha vocação é o amor na igreja, então vou amar. E se colocou a esse serviço, deu expressão ao amor na igreja, tanto assim, ela é padrinha dos missionários, né? E, assim, é importante que cada um descubra o seu próprio dom. É interessante a gente abordar isso hoje, que estamos concluindo lá em Roma a Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a Igreja Sinodal. O que é a Igreja Sinodal? A Igreja Sinodal é uma igreja de participação, comunhão, participação e missão. Olha, a Igreja Sinodal é o contrário de ter a igreja está deste lado, do outro lado estão os fregueses da igreja. Não, a igreja é comunhão, é comunidade, onde tem muitos dons e capacidades. É participação, pois cada um participa com as suas capacidades, com o seu dom. E é missão, todos juntos na missão da igreja, a serviço da missão da igreja. Vamos acompanhar um VT, uma pessoa que pergunta aí para Dom Odilo, faz uma pergunta para Dom Odilo. Vamos acompanhar. Dom Odilo, tudo bem? Sua bênção, eu sou a Carla. Uma dúvida, por favor. Se nós dizemos que Deus nos capacita à missão, não estamos retirando a nossa responsabilidade de nos capacitarmos? É isso, obrigada, tchau, tchau. Muito obrigado pela pergunta, e a pergunta está bem dentro da reflexão que fazemos. Para dizer diretamente sim e não, se Deus nos capacita, então eu não preciso me preocupar? Não. Deus nos capacita, mas coloca essa capacidade em nós como uma semente, como um germe. E nós somos a terra boa, que deve acolher essa semente, que deve fazê-la brotar e se desenvolver. O nosso esforço conta. Aprimorar, melhorar, né, os dons que recebemos, isso depende de nós. Então, sim, a nossa capacitação é importante. Né? Deus nos dá o dom, mas a nós cabe desenvolver esse dom. Muito obrigado aí, Dom Odilo. Bem, estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários. Você também pode participar do nosso programa enviando o seu e-mail. Uma pergunta, né, para Dom Odilo, né, para sanar sua dúvida, ou também uma sugestão de tema para o nosso programa. Você pode utilizar o seguinte endereço: discípulosemissionários@cançãonova.com, discípulosemissionários@cançãonova.com. E também nós temos um canal de streaming. A Canção Nova tem um canal no CN Plus. Basta acessar cnplus.cançãonova.com. Ali você pode encontrar diversos temas que já foram desenvolvidos no nosso programa Discípulos e Missionários. E aproveite para também divulgar o nosso programa em suas redes sociais. Dom Odilo, chegando ao final do nosso programa, sua palavra e sua bênção para o encerramento, por gentileza. Pois não. Muito obrigado pela sua participação no programa de hoje também, encerrando já o mês de outubro. O tempo passa, temos ainda 2 meses pela frente e já concluímos este ano. Mas são 2 meses importantes que nós queremos viver bem cada dia, cada hora deste mês, destes 2 meses, para completar bem o ano. E olha, daqui a pouco, né, vai ser feita a abertura
do ano santo, do ano jubilar de 2025. Nós vamos tratar num próximo programa deste ano jubilar, que é um grande convite da igreja para participarmos, né, da graça do jubileu. Então, vamos viver bem esse tempo de preparação, e o Papa Francisco nos convida a rezar bastante, redescobrir o valor da oração em preparação também à vivência do jubileu. Que Deus abençoe a todos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém.